Corintiano nenhum aguentaria ser vice de novo. Ganhar do Guarani na final de 88 era importante demais. Para relembrar essa história, já deixa o like aí, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. A turma do Sócrates e do Casagrande meio que acostumou a gente muito mal no início dos anos 80, sim, porque tinham sido 2 títulos em 82 e 83. Mas daí veio a derrota para o Santos na última rodada do Paulistão de 84, que deu o título para eles. E também a derrota para o São Paulo na final de 87, depois de o Corinthians passar um tempão na zona de rebaixamento até dar aquela arrancada histórica rumo à decisão. Bom, de qualquer forma, eram quase 6 anos sem ganhar nada e isso incomoda pacas. Foi com essa faca no pescoço que a diretoria começou a montar o time de 88. Era uma mescla de caras já conhecidos pela Fiel, como Carlos, o Edson, o Dida, o Birubiru, o Edmar, e outros que foram formados na base e muito identificados com o clube, como Ronaldo, Marcelo, Márcio, Marcos Roberto. Para orquestrar essa turma, veio o Jair Pereira, que tinha sido técnico campeão mineiro pelo Cruzeiro em 87. O time fez uma boa campanha na primeira fase e terminou como líder do grupo B. Daí veio a segunda fase, com 2 grupos de 4 times. O campeão de cada grupo faria a final. De um lado ficaram os 4 grandes e o Timão conseguiu levar a melhor. Do outro lado, no grupo Caipira, o Guarani superou a Inter de Limeira, o 15 de Jaú e o São José e passou para a final. E foi justamente nessa fase de grupos que teve 2 mudanças no time titular. A primeira foi no gol. O Carlos e o Ronaldo vinham se alternando, com a titularidade mais na mão do Carlos, como a gente já contou em outro vídeo. Mas contra o Palmeiras, o Carlos se machucou e abriu caminho para o Ronaldo assumir como titular no restante daquele ano e nos 9 anos seguintes. Até aí ok, saiu um goleirão e entrou outro. Agora, a outra mudança, e essa sim era preocupante, foi no ataque. O Edmar, que brigava pela artilharia, foi jogar um torneio com a seleção pré-olímpica na Austrália e de lá foi embora para o futebol italiano. O substituto imediato dele era o Marcos Roberto, só que na segunda rodada do quadrangular semifinal contra o Santos, ele quebrou o braço. E, sem atacante, o Jair Pereira teve que improvisar. No primeiro jogo da final com o Guarani, no Morumbi, ele avançou o meia Everton para o ataque e montou o meio-campo com Wilson Mano, Birubiru, Márcio e o Edmundo, que era o único meia de ofício. A expectativa, obviamente, era sair do Morumbi com uma vitória sobre o Guarani. Mas aí, no finzinho do primeiro tempo, o Neto inventou de dar uma bicicleta na entrada da área. O Silvio escorregou de novo, bicicleta espetacular, gol! O Corinthians empatou com o Edson no segundo tempo. Agora o soco, bola em jogo, Edson, gol! Não era um empate que a gente queria, mas ok, agora a gente tinha que decidir fora de casa. A grande decisão finalmente chegou na tarde do dia 31 de julho de 88, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Guarani tinha alguns pontos a favor dele, viu? Além de jogar em casa, tinha a vantagem de jogar por um empate na prorrogação. Além disso, naquela época, rolava o campeonato de aspirantes, que eram jogos preliminares entre os times B. Era legal, era uma distração para quem ia ver os jogos no estádio. E olha, era um campeonato normal, viu? Valendo taça. E poucos minutos antes da finalíssima do Paulistão, o Guarani bateu o São Paulo e levou o título de aspirantes, o que incendiou a torcida deles. Sabendo de tudo isso e insatisfeito com o desempenho no jogo de ida, o Jair Pereira decidiu colocar no ataque um moleque recém-subido da base, o Viola. Então ele armou o time com o Ronaldo no gol, Edson, Marcelo, Denilson e Dida, Birubiru, Márcio e Everton, Paulinho Carioca, Viola e João Paulo. O Guarani tinha um time forte, dá uma olhada. O Sérgio Neri era o goleiro e era um goleiraço. Na defesa, Marquinhos, Wagner, Ricardo Rocha, aquele mesmo da seleção, e Alberes. No meio de campo, Paulo Isidoro, Barbieri e Neto, que a gente conhece muito bem. No ataque, Marco Antônio Boiadeira mais pela direita, que era um bom jogador. Evair, o mesmo que faria história pelo Palmeiras. E na ponta esquerda, o João Paulo, que depois brilharia no futebol italiano. O técnico era o José Luiz Carboni.
No primeiro tempo, o Guarani poderia ter feito 1-0 se o Paulo Isidoro não espanasse esse chute para nossa sorte. Mas, no geral, foi um jogo truncado, não teve nenhum lance muito mais perigoso que esse e o jogo terminou 0-0. Aí, aos 4 minutos do primeiro tempo da prorrogação, veio o gol do título. O Marcelo se antecipou e roubou a bola no meio-campo e abriu para o Wilson Mano, que bateu rasteiro, meio torto, sem força. O Viola se atirou de carrinho e fez 1-0. Foi um daqueles gols que enlouquece quem tá no estádio, que enlouquece quem tá em casa e que enlouquece até quem tá ouvindo o jogo pelo radinho de pilha. Claro, depois disso o Guarani se atirou no ataque, mas não chegou a ter nenhum gol perdido nos minutos seguintes. Pelo contrário, o Viola lançou o João Paulo, que se não tivesse concluído tão mal, teria feito mais um. No segundo tempo da prorrogação, o Guarani apertou mais, porque um eventual empate por 1-1 ainda servia para ele. Mas, para nossa sorte, o Marquinhos mandou essa bola para fora. Ainda Marquinhos chegou, tocou, a bola passou sobre o gol. E essa cobrança de falta foi a última chance do Guarani antes de o juiz apitar o fim de jogo. Foi um título com uma festa à altura da conquista, numa época em que o Campeonato Paulista tinha um peso enorme. E eu também de você! E eu tenho de você! Da minha cara, Pra fechar, deixa o like aí pra lavar a alma, igual o título de 88 lavou a alma da nação corintiana com gosto.